Você está no Buraco Indiscreto, um canal sem nenhum princípio. Redação e locução Carlos Pereira, jornalista e doutor em ideias gerais. Hoje vamos mexericar sobre a guerra, a mais cruel tradução da ideia de que o teu tem que ser meu, mesmo contra a tua vontade. Dessa forma você verá que judeus se suicidam em massa após perderem guerra contra romanos. Príncipe apaixonado declara guerra ao pai e incendeia meio Portugal. Churchill erra planos e manda 400 mil jovens à morte na Turquia. Burocratas complicam retirada de 220 toneladas de ouro da França ocupada. Bonitonas e bonitões, se gostarem, deixem seu like e se inscrevam no canal. Ativem o sininho e deixem seu comentário. Se não gostarem, façam o mesmo para me ajudar. E vamos às maledicências do dia. Judeus derrotados por romanos matam esposas, filhos e se suicidam. Frustrados, os soldados romanos contemplaram o sangrento quadro. Quase 1000 judeus combatentes e suas mulheres e crianças jaziam mortos. As esposas e os pequenos foram assassinados pelos maridos e pais, que se suicidaram em seguida. A tragédia ocorreu em Massada, uma rocha árida de 400 metros de altura, com mais ou menos uns 1.800 metros quadrados no meio do deserto da Judéia. Foi uma antiga fortaleza construída uns 40 anos antes dessa tragédia, pelo rei Herodes, nas proximidades do Mar Morto. Equipada com cisternas e depósitos de alimentos para resistir a cercos longos, e nela se concluiu uma longa e sangrenta resistência de parcela dos judeus contra o domínio romano. A guerra, que inicialmente foi uma iniciativa do Estado judeu, depois da queda da capital Jerusalém, se tornou um movimento de guerrilhas. Os resistentes foram liderados por Simão e Eleazar. O primeiro foi aprisionado pelos inimigos e exibido como troféu de guerra em Roma. Eleazar e seus cerca de 1000 seguidores se refugiaram em Massada, onde foram derrotados por 15.000 soldados, mas se recusaram a serem escravizados. Do seu grupo sobraram 4 crianças e 2 mulheres, que contaram a história aos seus vencedores. Príncipe louco de amor e saudade declara guerra ao mundo. É a história de amor mais cultuada na língua portuguesa. Seus personagens foram Dom Pedro I, um príncipe português, a nobre espanhola Inês de Castro, o rei Afonso IV, paizão do príncipe, e 4 nobres. A menina foi assassinada numa madrugada fria de 1 de janeiro, na cidade de Coimbra, a mando de Afonso e por influência dos 4 nobres. Ela era amante do Pedro e os dois dividiam os lençóis à vista de todos. Sua influência sobre o Pedrão era enorme, chegando a nomear um de seus irmãos como prefeito de Lisboa. A corte de Afonso não gostava nada dessa situação, pois os espanhóis viviam de olho do trono português e decidiram pôr um fim à situação, matando a moça. Aproveitaram que o namorado estava ausente em uma caçada e fizeram o serviço. Este, quando voltou e soube do acontecido, ficou louco de paixão e saudade, contratou um exército e declarou guerra ao mundo. Por meses fez o diabo no norte português, incendiando, matando e destruindo.
chegou a sitiar a poderosa cidade do Porto. Finalmente, sua mãe e os outros mais sensatos o convenceram a fazer as pazes com o pai e prometer não se vingar dos coautores do assassinato da amada, compromisso solenemente ignorado logo que assumiu o trono com a morte do pai. Os 4 nobres, 2 Álvares Gonçalves e Pedro Coelho, foram assassinados de forma assombrosa, com o coração sendo arrancado pelas costas, com eles vivos, enquanto o Pedrão assistia comendo um coelho guisado. Erro de Churchill leva 400 mil soldados à morte na Turquia. Futuramente ele será o herói mundial da Segunda Guerra, mas em 1916 vagava desanimado pela Europa em busca de uma oportunidade de redenção. Fora culpado por uma desastrosa decisão de invadir a península de Galípoli, na Turquia, defendida com louvor por alemães e otomanos durante a Primeira Guerra Mundial. A batalha, iniciada no ano anterior, durou 8 meses. Foi uma carnificina. Jovens de todas as partes do Império Britânico, australianos, ingleses, irlandeses, indianos e os aliados franceses foram trucidados. A bagunça foi tão geral que não se sabia sequer quem comandava a operação, se o exército ou a marinha. Depois de longos 240 dias de carnificina, foi dada a ordem de retirada. Churchill perdeu o cargo de chefão das Forças Armadas e passou a vagar pela Europa, procurando uma oportunidade de se redimir. Conseguiu um modesto posto de tenente-coronel, comandante de uma brigada de fuzileiros destinada a combater na Bélgica, mas voltou a Londres e, graças à sua habilidade política e a amigos bem situados, voltou ao governo e em breve foi nomeado ministro da Guerra e nunca mais saiu da cúpula. E, na década de 1940, teve a grande oportunidade, como primeiro-ministro, de comandar com brilho a resistência às ambições mundiais de Hitler. Ele foi um dos responsáveis pelo mundo não estar falando alemão hoje. Burocratas complicam retirada de 23 vagões de ouro da França vencida. Depois de complicadas manobras, 23 vagões cheios com 220 toneladas de ouro do Banco da França chegam ao porto de Bordeaux. Seu destino era um cargueiro que levaria essa riqueza essencial à defesa do país à Inglaterra, a salvo dos alemães invasores. Tudo ia bem, até aparecerem 2 guardinhas aduaneiros, cumpridores dos regulamentos. Eles exigiram uma declaração por escrito do conteúdo dos vagões e do destino da carga. O responsável era Charles Morreton, do 3º escalão do Banco da França. Tentou contornar a situação. Disse que o ouro era toda a riqueza de que o país dispunha para continuar a guerra. Mostrou sua nomeação para o cargo no banco e etc. Mas as 2 figuras eram do regulamento. Só libertaria o carregamento com todos os papéis em ordem. Só restou a Morreton apelar para 2 soldados troncudos e amarrar os 2 zelosos aduaneiros. E os franceses tiveram uma de suas primeiras baixas de servidores civis, pois um dos fiscais morreu de ataque cardíaco.
Por hoje é só. Dia 30 que vem tem mais Buraco Discreto, com mais novidades velhas.